Pessoal, boa noite. Agradecer a doutora Kátia, né, que mais uma vez me convidou aqui para esse encontro, falando de uma coisa tão importante, né, na vida financeira dos médicos. Agradecer a todos, né, os presentes, que estamos aqui com 73 pessoas no momento. Acho que é o curso com o maior número, né? Nós talvez estejamos batendo um recorde aí. Vou falar um pouquinho aí sobre o livro caixa, sobre imposto de renda, sobre as novidades que esse ano vieram bastantes, né? Tem bastante novidades aí. E hoje uma novidade que todo mundo aí já deve estar ciente, né? Que é a prorrogação do imposto de renda aí para o dia 31 de maio. Então, vou dar início. Peço que as dúvidas deixem no chat, né? Como já foi falado. No final da apresentação, eu vou abri-las e vou respondendo à medida do possível. Caso eu não consiga responder todas, elas vão ficar gravadas, né, pessoal? Aí eu consigo verificar depois, vocês deixem o contato e eu respondo posteriormente, tá? Então, vamos lá. Então, aí o título, né? Em Paz com o Leão. O livro caixa, né, a definição dele. O que é o livro caixa? Ele é um livro no qual são relacionadas mensalmente receitas e despesas relativas à atividade autônoma. Então, aqui eu estou deixando grifado que faz livro caixa só quem tem a atividade autônoma que não que seja sem vínculo de emprego, porque o vínculo de emprego não dá o direito de realizar a dedução do livro caixa. O livro caixa, ele tem como forma de escrituração, ele pode ser manual, né? Você pode realmente só anotar em um papel à parte, algum sistema próprio de escrituração, e o Carnê-Leão Web, que é um programa, uma disponibilização pela Receita Federal, né? Que começou o ano passado, e ele traz bastante benefícios para o contribuinte. Como é que é esse Carnê-Leão? Como que é o acesso dele? O acesso dele é através do Centro de Atendimento Virtual, chamado Portal ECAC da Receita Federal, ou através do acesso do gov.br. Então, a pessoa faz um cadastro aqui via código de acesso, ele vai informar os seus dados, né, CPF, num primeiro momento, para quem não tem, ele vai gerar, ele vai te dar esse código de acesso, você cadastra a senha, e através dele você entra no site da Receita para entrar dentro do Carnê-Leão Web. Agora, o governo disponibilizou essa nova ferramenta aqui, que é o gov.br. O gov.br, ele provavelmente ele veio para ficar, ele vai substituir esse código de acesso, mas por enquanto é possível fazer a escrituração via código de acesso. No gov.br, ele dá outros benefícios para o contribuinte, né, que nós vamos ver aí na apresentação. Depois que entrou, né, acessou lá o ECAC, você entra lá no como que você vai entrar no Carnê-Leão. A gente vai ter aqui declarações e demonstrativos, acessar Carnê-Leão. Dentro do Carnê-Leão, a gente vocês vão, quando acessar, vocês vão ver essa telinha aqui, configuração, identificação, rendimentos, pagamentos, demonstrativo, plano de contas e escrituração. A identificação e configuração, você vai configurar ele da maneira como você quer visualizar. A identificação são seus dados pessoais e os rendimentos. Dentro do rendimentos, a gente tem o quê? Ele já aponta quais são os rendimentos que são sujeitos ao Carnê-Leão, que pode ser escriturado no livro caixa. O trabalho não assalariado, aí dentro do salário não assalariado, compreende os particulares,
os recebimentos de convênio, de cooperativa, entram todos dentro do trabalho não assalariado. Pensão alimentícia, aluguel, quando você tem aluguel recebido de pessoa física, e outras receitas que não se enquadram dentro desse grupo aqui. Dentro dos rendimentos, eu não sei se está visível aí, para mim aqui ele está bem pequenininho, mas nós temos aqui o rendimento do trabalho não assalariado, recebido de pessoa física ou recebido de pessoa jurídica ou recebido do exterior. Quando recebido de pessoa física, você vai identificar qual é o CPF do seu paciente e também de identificar quem efetuou o pagamento dessa consulta. Então, para os pacientes particulares, é preciso informar CPF do paciente e CPF do pagador. Isso é importante porque, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, o contribuinte pode utilizar a despesa médica somente sua ou de seu dependente. Então, por isso, a Receita criou esse mecanismo aqui para visualizar essa informação. Bom, sobre as despesas dedutíveis no livro caixa. O que são elas, né? Consideram-se despesas os pagamentos dedutíveis de custeio, aquelas indispensáveis à percepção e manutenção dos rendimentos. As despesas devem guardar relação direta com a atividade fim do profissional. Então, no livro caixa, não se pode lançar qualquer despesa. A despesa, para você lançar, ela tem que ser necessária para você obter a receita. Então, ela guarda uma relação direta com a atividade fim do profissional. Aqui nós temos as dicas, né? Algumas dicas aqui das despesas que a gente pode escriturar no livro caixa. As despesas, despesas escrituradas no livro caixa têm como limite anual o valor total dos rendimentos da atividade autônoma. Isso quer dizer que você pode ter uma receita de 50 mil e uma despesa de 50 mil. Você nunca poderá ter uma receita de 50 e uma despesa de 60, porque o excesso ele não é aproveitado. Está dando alguma interferência? Bom, mas parou aqui. Os tickets, né, de caixa, então, quais são essas despesas que a gente, elas são, que podem ser utilizadas no livro caixa? Não é qualquer papelzinho, né? Os tickets de caixa que vêm com o CPF, que discriminam as despesas ali relacionadas. Os recibos, ele devem conter a perfeita identificação do adquirente das despesas realizadas. Uma dica aqui é que pode-se deduzir 20% das despesas que não são exclusivas do exercício da profissão. Então, por exemplo, um celular, né? O celular, o médico usa tanto para o seu paciente particular e também para a sua vida, né? Então, ele pode utilizar de um total da despesa do celular, 20% dela sem, mesmo que você não tenha 2 celulares, né? Um celular só para paciente e um celular para as coisas suas pessoais. Outra também que a gente pode utilizar 20% é quando você tem um imóvel e você utiliza esse imóvel, a sua residência, para o exercício da atividade profissional. Mas quando isso ocorre, você precisa de ter o alvará de funcionamento do consultório lotado dentro da residência. Então, aqui, toda a despesa da residência, ela pode ser contabilizada no livro caixa, né, e aproveitada aí no imposto de renda. Benfeitoria e imóvel alugado, se ocorrerem por conta do profissional, também são despesas elegíveis para livro caixa. Em relação às despesas dedutíveis, o que a gente tem? O aluguel do imóvel, do condomínio, IPTU da sala, telefone, água, luz do consultório, aquisição de livros técnicos e revistas.
Então, lá no site da Receita, se vocês acessarem esse carnê-leão, ele coloca como despesa dedutível livros técnicos e revistas. Então, não é qualquer revista e nem qualquer livro. Ele tem que ser técnico. Roupas especiais, né? Principalmente o médico, às vezes, ele precisa de um jaleco, aí ele pode utilizar essas roupas, guardar as notas, né? E contabilizar no livro caixa. Despesa de propaganda, aqui é só uma dica, né? Às vezes é aconselhável guardar o material promocional, jornal, folheto. Hoje isso aqui está um pouco fora, porque muita coisa acontece mais no mundo virtual, né? Honorários pagam a contabilidade, encontros científicos, seminários, congressos, simpósios, e aqui vale lembrar que são encontros científicos, né? Às vezes ocorre do médico ter feito uma pós-graduação, então ela não entraria no livro caixa, ela vai entrar lá na declaração de imposto de renda em pagamentos em despesas com instrução. Mas quando são esses encontros e seminários, é um lugar onde você pode utilizar toda e qualquer despesa relativa a esse encontro. Então, se teve hotel, teve alimentação, a passagem aérea, todo o que tiver relacionado ao encontro científico, ele pode ser registrado no livro caixa. E aqui, o que se pede, né, é a comprovação se dará pelo certificado. Outras despesas dedutíveis, né, o ISS aí para o profissional autônomo, contribuições a entidades de classe, sindicatos, essas sociedades médicas, também são 100% lançados no livro caixa. Material de consumo e limpeza do consultório, xerox e autenticações, despesas com correios, as taxas administrativas da cooperativa, que abre um parênteses também, porque nas cooperativas, além da taxa administrativa, tem as rubricas lá, né, taxa PIS, taxa COFINS, que o médico também pode registrar essa despesa no livro caixa. A remuneração paga a terceiros com vínculo de emprego, então a secretária, inclusive os encargos trabalhistas e benefícios também podem ser contabilizados. As não dedutíveis, né? Aqui todo mundo reclama, mas realmente ela é uma despesa que, para você obter a receita, você precisa, mas a receita é taxativa em relação a isso. Então, ela coloca o estacionamento, combustível, manutenção de veículos próprios, todo como despesas não dedutíveis no livro caixa. Então, esse grupo aqui é um grupo que pela experiência aí de anos, todo mundo reclama, mas o estacionamento não posso, eu tenho que ir de carro, mas realmente não é possível lançar. Os bens de vida útil superior a 1 ano e valor superior a R$ 1.200 é considerado como aplicação de capital. Então, aqui são os equipamentos. Se ele for superior a 1.200 e durar mais que 1 ano, ele não é despesa de livro caixa. Então, ele é contabilizado lá em bens patrimoniais na declaração de imposto de renda. Reformas em imóvel próprio também não é despesa de livro caixa, é também um registro que é feito dentro da declaração do imposto de renda, que é a valorização do seu bem patrimonial lá. IPTU de imóvel residencial, seguro de vida, seguro de imóvel residencial, seguro de veículos, então, toda essa parte aqui não está relacionada à atividade médica, não pode ser registrada como despesa de livro caixa. Aí a gente pergunta, né? Será que vale a pena escriturar, fazer o livro caixa? Aí fiz um quadro bem simples aqui, comparativo. Uma pessoa que recebeu no ano, escriturou um livro caixa, recebeu R$ 100 mil no ano. Teve um total de despesa de livro caixa de 23 mil. Então, a base dela tributável passou a ser 77 mil, né? Que é os 100 menos os 23. O imposto devido dela, fazendo a declaração no modelo completo com o livro caixa, ela pagaria aqui R$ 10.742,68. Sem o livro caixa no modelo completo,
ela pagaria R$ 17.067. No modelo simplificado, a gente tem um desconto padrão, que ele é 20% da renda tributável ou limitado a 16.754. Como esse aqui, o limite seria 16.754, temos uma base tributável de 83.245, pagando um imposto de 12.460,23. E aqui, se a gente comparar todos, né, sempre no livro com o livro caixa, o médico pagaria menos imposto. E aqui a economia que faria nos quadros aqui comparativos. Sem fazer o livro caixa, 6.327, 325. Para quem não guardou despesa nenhuma e às vezes compensa, né, fazer a declaração no modelo simplificado, pagaria aqui, teria uma economia de 1.717, optando com a declaração completa dentro utilizando a despesa de livro caixa. A desvantagem é só quando a soma total das suas despesas, que aqui compreende o livro caixa, o dependente, o INSS, plano de saúde, assistência médica, se ela for inferior ao limite no modelo de declaração simplificado, 16.754,34, então, nesse caso aí, não compensaria fazer o livro caixa. Mas isso assim, é fora da realidade médica, né? Porque só de INSS aí, recebendo via cooperativa no teto máximo, o médico tem um desconto aí de 20%, que equivale praticamente a uns R$ 13.000 aí no ano. Então, na categoria do médico, o que a gente percebe é que a maioria compensa fazer uma declaração no modelo completo e com livro caixa, escriturando o livro caixa, porque a maioria tem, né, tem essas despesas que são elegíveis ao livro caixa. Agora aqui, passando um pouco mais para o imposto de renda de 2022, não sei se eu consigo... Bom, eu ia olhar aqui o chat se tem alguma dúvida em relação ao livro caixa, mas eu vou continuar a apresentação e no final eu passo a gente conversa sobre as dúvidas, conforme foi combinado, né? Bom, prazo de entrega iniciou aí em 7 de março e hoje a Receita publicou uma instrução normativa mudando aí a data, o prazo de entrega para 31 de maio de 2022. Então, todo mundo ganhou um fôlego aí maior para a entrega da declaração. Os lotes de restituição, nessa instrução normativa não houve mudança, então vai começar, apesar de o prazo final é 31 de maio, mas quem entregar antes e estiver dentro do lote de restituição, ele vai receber aí 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. Então, essa é a previsão para restituição para quem tem esse direito aí. Em relação ao vencimento das parcelas, a primeira parcela, ou cota única, vence no dia 31 de maio. Acredito que o programa, a nova versão deve sair para os próximos dias. Essa versão que está rodando aí, né, se alguém entregar, o imposto vai sair com data de 30 de abril. Mas pode-se pagar em 31 de maio. As demais parcelas, vencimento sempre no último dia útil do mês. Então, vai 30/6, se for útil, até dezembro. Temos também a opção pelo débito automático para a primeira parcela, será até o dia 10 de maio. Então, quem entregar a declaração de imposto de renda até o dia 10 de maio, poderá fazer a opção por débito automático sem a necessidade de fazer o pagamento da guia. Mas, para isso, a entrega aí 10 de maio. Então, hoje mesmo que saiu essa instrução normativa, né, publicar em 5 de abril. Esse ano foi um ano atípico, a Receita sempre libera a declaração no dia 1º de março,
liberou no dia 7 de março. No dia 7 de março, ninguém conseguia baixar o programa da declaração. Então, houve uma mobilização aí de várias pessoas, várias entidades, né, solicitando isso, e a Receita resolveu aí, pelo terceiro ano consecutivo, né, prorrogar esse prazo aí para 31 de maio. Esse daqui era o quadro anterior, né, então ele já não vai, já não vamos falar sobre ele. Aqui, quem está obrigado a declarar o imposto de renda, quem teve rendimentos tributáveis cuja soma seja superior a R$ 28.559,70. Quem obteve rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma superior a R$ 40 mil. Esses aqui não tivemos alteração, né? Mantém-se isso. Dentro desses rendimentos isentos, compreende aqui rendimento de poupança, rendimentos de lucro distribuído, né, para quem é sócio em empresas. Então, tem que se observar isso. Recebeu mais do que R$ 40 mil, mesmo não tendo rendimento tributável dos 28.559, ele fica obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Quem teve alienação de bens ou direitos com apuração de ganho de capital, ele também é obrigado a fazer a declaração. E esse programa de ganho de capital é um programa que se faz o lançamento à parte, né? E você gera o DARF aqui do ganho de capital, né? Se houver, e transfere para a declaração de imposto de renda. Quem em 31 de dezembro de 2021 tivesse posse de bens superiores a R$ 300 mil, inclusive a propriedade da terra nua, também é obrigado à entrega da declaração. Aqui, quem realizou operações na Bolsa de Valores, né? Então, a gente está vendo um movimento muito grande de, pelo menos nos últimos tempos aí, uma grande parte do pessoal que faz declaração comigo está operando em Bolsa de Valores, e a Bolsa de Valores, quando há movimentação, venda de ações, existe uma informação que é dada para a Receita. Então, aqui a Receita consegue saber se o contribuinte operou na Bolsa de Valores ou não. Então, se ele operou, ele já está obrigado à entrega da declaração. E quem teve receita bruta na atividade rural acima de R$ 142.798. Então, em relação aos obrigados a declarar, nós não tivemos nenhuma mudança aí para essa declaração de 2022. O que tivemos aqui de novidade do imposto de renda são esses serviços exclusivos para a conta gov.br, no nível ouro ou prata. Então, esse ano, o ano passado já existia fazer a declaração pré-preenchida, mas só para quem tinha certificado digital. Esse ano a Receita disponibilizou essa gov.br, né? E ela, através dela, o contribuinte pode iniciar sua declaração pré-preenchida. No gov.br também ele pode importar os dados informados no Carnê-Leão Web, pode verificar a situação da declaração pelo celular, né? Ele baixa um aplicativo Meu Imposto de Renda e acompanha o processamento da declaração. Pode salvar e recuperar a declaração online, então isso é um grande benefício, que você não precisa ficar salvando numa máquina, trazendo para outra, ela fica salva online. Então, de qualquer lugar que você tiver, você consegue fazer. Inclusive, pode-se fazer através do aplicativo também. E outros serviços lá dentro do ECAC, né, do que o cidadão também pode utilizar. Às vezes, se ele paga um DARF com código errado, ele faz o ajuste via essa conta gov.br. Se ele cai numa malha fina e tem que prestar esclarecimentos na Receita, ele também usa o gov.br, então ele traz bastante benefícios para o contribuinte. Mas, para isso, ele tem que ser esse nível ouro ou prata.
Então, como que é essa declaração pré-preenchida, né? O cidadão já inicia a declaração com várias informações úteis que facilitam o seu preenchimento. As informações dos anos anteriores, né? Quando você entra, ele já vem com informações da base do CPF, da declaração do ano anterior, dependentes, bens e direitos. Os rendimentos, quando as fontes pagadoras já informaram isso através da DIRF, você também consegue importar essa informação. A DIMOB aqui é para quem tem aluguéis, que também são declarados, há essa importação através da declaração pré-preenchida. A DEMED são as despesas médicas e o Carnê-Leão, né, que é o Carnê-Leão Web. Então, todas essas informações aqui, com essa declaração, acessando via gov.br, né, na modalidade ouro, ele vem importado para a declaração. A Receita, ela sempre orienta, né, que apesar de vir importado, não é a Receita Federal fazendo a declaração para o contribuinte. Então, você importa, leva esses dados para a sua declaração, mas é muito importante fazer a conferência com o documento que foi fornecido pelas fontes pagadoras, porque pode existir aqui, né, informação errada em que você vai antecipar uma malha fina. Então, informaram lá inadequadamente algum valor que você não recebeu, você pode entrar em contato com a fonte pagadora e pedir a retificação. Isso evita a malha fina, né? Os pagamentos, então, plano de previdência, serviços de saúde, pagamento de terceiros, também você consegue importar, desde que o outro lado também tenha feito o Carnê-Leão Web. Então, você consegue importar os serviços de pagamento de saúde se o contribuinte que você tomou o serviço, ele preencheu o Carnê-Leão Web ou a DEMED aqui para as pessoas jurídicas. Então, assim, ela traz um benefício muito grande para o cidadão, mas ele tem que tomar cuidado e fazer todas as conferências, porque pode existir informações aqui inadequadas. Onde ela vai estar, né, disponível, né, pré-preenchida, ela tem 3 formas que você pode utilizar para fazer, são 3 ferramentas. Online, então, pode iniciar uma declaração dentro do próprio ECAC, aí ela fica ali, e na hora você vai fazendo, não precisa transmitir, na hora que concluiu, que tem toda a documentação em mãos, pode fazer a transmissão. Então, esse pode-se fazer aqui via ECAC. Pode fazer também via celular e tablet, então pode baixar aquele Meu Imposto de Renda e realizar o início da declaração aqui nessa plataforma. Ou também fazer no programa, né, que você instalou no computador. Lembrando que se ela é pré-preenchida, em qualquer uma dessas ferramentas assim, aqui você consegue dar continuidade na declaração. Outra novidade aí do IR 2022, nós temos aí o crédito em conta efetuado via Pix. Esse também eu achei bem bacana o que a Receita fez esse ano, porque muitos contribuintes, às vezes, indicavam um banco e depois saía desse banco, encerrava a conta e dinheiro ficava parado lá por um bom tempo, precisando de fazer retificação de declaração. Então, esse ano eles criaram esse crédito em conta efetuado via Pix. Mas, para isso, a chave do contribuinte só pode ser o CPF do titular, né? Então, quem escolheu chave e-mail, telefone ou chave aleatória não pode fazer a opção pela restituição via Pix, aí tem que realmente indicar o banco. Aqui eu vou até abrir um parêntese, esse aqui ocorreu fiquei sabendo de um ocorrido, né, de um cliente que ele tinha restituição, indicou um banco, esse banco, ele encerrou a conta com ele, não sei como, alguém aí assim, furou esse bloqueio, conseguiu descobrir o valor
da pessoa que ela tinha que restituir, abriu uma conta no banco digital, recebeu a restituição desse CPF e logo em seguida que ela recebeu, ela encerrou a conta. Então, assim, tivemos um crime mesmo aqui cibernético, né, em relação a isso. Então, essa ferramenta aqui, receber via Pix o CPF do titular, eu achei que foi uma boa alternativa da Receita aí. Além da restituição, o pagamento também pode ser um pagamento do DARF via Pix. Ele vai criar aqui um QR Code e efetua-se o pagamento aqui via Pix. Além disso, nas fichas de bens e direitos, a Receita fez exclusão de alguns itens, né, porque existiam muitos e havia uma grande dúvida do contribuinte ao fazer o preenchimento. Então, ela excluiu 9 grupos e criou esses 13 novos códigos aqui. Então, hoje, na hora que se escolhe bem imóveis, dentro dele vai ter uma relação de códigos e quais os bens que estão dentro do grupo de bens imóveis e para cada um desses, né, bens móveis, participação societárias, aplicações, investimentos, ela simplificou o preenchimento aqui da parte de bens e direitos do contribuinte. Ficou mais fácil agora. Mas criou também umas outras coisas. Então, assim, nos bens móveis hoje, é obrigado a declarar um Renavan. Anteriormente, não dava-se erro, né? Se não declarasse, não dava um erro. Agora tem essa exigência nessa declaração de 2022. Bom, aqui, né, a gente tem os principais motivos para cair na malha fina, que aí todos, acho que isso vale aí para todos tomarem um cuidado em relação a isso. Esse aqui é um dos principais: omitir ou declarar incorretamente rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Hoje, com essa declaração pré-preenchida, eu acho que vai facilitar para que as pessoas não deixem de informar algum rendimento recebido de PJ. Muitas vezes, principalmente na área médica, como o médico atende em diversos lugares, às vezes ele nem lembra que recebeu de uma determinada pessoa jurídica. Faz a declaração, entrega a declaração e, posteriormente, que a gente vai fazer a pesquisa, né, para ver se a declaração já foi processada, aí identifica que não houve informação de alguma fonte pagadora. Com essa pré-preenchida, o contribuinte pode ir olhar todas as fontes pagadoras que declararam e não deixar de informar essas que já constam lá no banco de dados da Receita. Não declarar os valores recebidos de pacientes particulares, aqui também há um grande problema. Se deixa de declarar, o paciente vai fazer a sua própria declaração e informa o CPF do médico. Ele, nesse momento, ele cai na malha fina e provavelmente ele vai procurar o médico e solicitar que ele inclua essa informação. Então, os pacientes têm que ser declarados, né, lá no Carnê-Leão, lá naqueles recebimentos recebidos de pessoa física. Não informar rendimentos recebidos pelo dependente, esse daqui também é outra coisa que cai direto, os contribuintes acabam deixando, às vezes esquecem essa informação, porque os dependentes receberam alguns valores pequenos e não lembra, né, de colocar isso, é também um motivo de malha fina. Não declarar rendimentos de aluguéis, aqui é necessário que se declare porque as imobiliárias elas informam aquela de MOB, né, e informam o CPF de quem recebeu. E não declarar rendimentos com ações, porque aqui nós temos o dedo duro, né, que informa quando houve venda de ações. Então, se teve imposto de renda retido na fonte, isso significa que o contribuinte operou em bolsa de valores e está obrigado a informar isso na Receita.
Aqui eu acho que hoje isso já caiu muito em desuso, mas ainda há muitas pessoas que utilizam disso, que é utilizar recibos, o famoso comprar recibo, né? Então, despesas médicas. Desculpa, aqui não. Despesas médicas só é possível utilizar despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes. Como a gente faz o carnê-leão, existe a DEMED, o CPF ele é informado para a Receita Federal. Então, não pode-se utilizar despesa médica, por exemplo, o contribuinte paga a despesa médica do seu pai, mas seu pai não é dependente dele na declaração de imposto de renda. Então, o contribuinte não pode declarar o valor do pai, embora ele faça o pagamento efetivo das despesas. As despesas elas estão relacionadas ao CPF do contribuinte e de seus dependentes. Valores de plano de saúde custeado pela empresa também não são dedutíveis. E não é possível deduzir medicamentos e vacinas, né? Existe uma regra lá, né, dentro do. Se você consultar, né, as despesas que não podem, medicamentos e vacinas está lá dentro do grupo de despesas não dedutíveis, na declaração de imposto de renda. Utilizar recibos aqui ainda mais malha fina, né? Pensão alimentícia. Esse detalhe aqui também só é possível deduzir os pagamentos de pensão alimentícias previstos em decisão judicial, acordo ou sentença. Pensão paga por liberalidade não poderá ser deduzida. Então, aqui a gente precisa dessa decisão judicial, e isso é um dos grandes motivos aí de malha fina, é quando o contribuinte cai na malha e precisa apresentar. Ele é necessário levar a decisão judicial para considerar o pagamento da pensão alimentícia. Utilizar recibo de despesas não dedutíveis, né? Previdência privada, que a gente só pode usar como despesa dedutível, o modelo PGBL, é, que, que utiliza. O VGBL, eles não são despesas dedutíveis, eles são declarados lá em bens patrimoniais e é só declarado realmente o saldo. O limite de dedução do PGBL ele é 12% da renda bruta. Se exceder aos 12%, ele não é aproveitado para fins de imposto de renda. Aqui temos omitir ou declarar incorretamente bens e direitos, não informar os bens adquiridos, declarar os bens pelo valor de mercado e não pelo valor de aquisição. Então, não corrija um bem patrimonial. O bem patrimonial é lançado lá pelo seu custo de aquisição e pelas parcelas pagas que são adicionadas ao longo do ano. Então, não se corrige aqui por valor de mercado. E omitir ganhos na venda de bens, né? Então, vender bens patrimoniais, aí é preciso fazer o programa de ganho de capital, apurar o ganho, né? Apurar o lucro e pagar os tributos. Bom, aqui, né, algumas dicas valiosas. Não deixe para a última hora, né? Apesar de a gente ganhar aí mais um mês para entregar a declaração, nunca é bom deixar para a última hora, né? Para se organizar bem, para estudar bem a sua declaração. Então, não vamos aí pensar, nós temos mais um mês, agora vamos reunir o documento lá no dia 1º de maio, depois do feriado, né? Vamos fazer isso aqui antes. Até mesmo para se fazer um planejamento, né? Avaliar, será que vale a pena eu fazer o livre caixa, eu correr atrás de despesas que eu deixei de lançar aqui? Então, isso é sempre bom, e é bom fazer isso no momento em que se tem tempo. Avaliar, né? Isso aqui é tranquilo, porque você pode avaliar lá na hora que está fazendo a declaração qual o modelo melhor para se usar, se a declaração no modelo simplificado ou completo. A própria declaração, ela te mostra isso, inclusive na hora que, depois que a gente vai transmitir essa declaração, ele te avisa, né? Se você tiver escolhido o modelo inadequado, ele fala, ó, você tem certeza mesmo? Compensa mais no outro modelo.
Então, aqui a gente consegue fazer essa avaliação. E uma coisa importante aqui também, às vezes, a pessoa escolheu um modelo simplificado. Se ela entregar até o dia 31 de maio, ela pode mudar o modelo, né? Então, ela pode mudar para o modelo completo, ou vice-versa. Mas essa mudança de escolha da forma da declaração, ela é feita até o último dia de entrega da declaração. E no caso de dúvida, né, gente, busque sempre a ajuda de um profissional para evitar que vocês cometam erros, né, que às vezes são simples para um profissional que está habilitado, conhece as ferramentas, e para quem tenta fazer, né, de forma sozinha aí, né, e tem as suas dificuldades aí ao longo da elaboração da declaração. Bom, aqui a gente tem, aqui eu, né, termino, né, a nossa apresentação. Estou com algumas dúvidas aqui, estou deixando o contato, tá, do escritório, e eu vou ver aqui, vou ler as despesas, as dúvidas aqui dos médicos aqui que nos reportados. Bom, boa noite. Como lançar no Carnê-Leão? Tem uma dúvida aqui. Como lançar no Carnê-Leão, livro caixa, as despesas? Taxa de administração, mais PIS, mais COFINS, mais contribuição social pagas às cooperativas. Tenho que lançar os valores recebidos? Se importar os dados do Carnê-Leão para a declaração do IR, posso retificar o... Bom, vou responder primeiro, são várias dúvidas aqui. Como lançar as despesas de taxa de administração, PIS e COFINS pagas de cooperativa? Eu vou mostrar aqui. Eu só quero mostrar uma coisa aqui. Isso aqui? Não, aqui na... Só um instante. Então, aqui dá para... Não, eu mesmo leio aqui, eu acho que fica mais fácil. Bom, como é que faz? Lá dentro do Carnê-Leão, existe o... Aqui está a apresentação. Vou voltar nela aqui. Está no tamanho. Dentro desse plano de contas, o contribuinte ele pode incluir despesas. Então, ele pode entrar ali dentro, com um maisinho, ele coloca lá taxas de cooperativas, né, e faz a discriminação da despesa que ele quer lançar. Não está compartilhando? Uma janela. Gente, só um instante que eu vou compartilhar a tela onde que será visualizado, tá? Tá. Então, aqui, dentro do Carnê-Leão, lá na web, dentro do plano de contas é que se faz a inclusão ou exclusão de despesas que o contribuinte quer lançar. Então, basta ele entrar lá com um maisinho e colocar essas despesas aí de cooperativa. Aí tem uma outra pergunta, ele pergunta se precisa de lançar os valores recebidos, provavelmente aqui é de cooperativa, né? Nesse Carnê-Leão, hoje até não é necessário lançar a despesa de cooperativa. Então, ele pode fazer os lançamentos das despesas e lançar no grupo lá e fazer a importação para a declaração de imposto de renda. Se importar os dados do Carnê-Leão para a declaração do IR, posso retificar o Carnê-Leão após essa importação? Pode sim, mas aí vai ter que, dentro da declaração do IR, fazer a importação novamente do Carnê-Leão. Retificou a declaração, mudou o Carnê-Leão, muda lá também na declaração e no Carnê-Leão. Então, fazem ambos. Faz no Carnê-Leão, retifica no Carnê-Leão e importa para dentro da declaração com a nova informação.
Em qual item do Carnê-Leão vou jogar mais uma outra dúvida igual à do anterior, são relativas às despesas de taxa de administração e impostos pagos à cooperativa, que é só criar lá dentro desse grupo do plano de contas as despesas relativas à cooperativa. Eu tenho consultório em casa. Como lanço despesa de IPTU proporcional? No caso do IPTU proporcional, vai utilizar 20% do valor pago do IPTU e vai contabilizar lá como despesas da atividade profissional. Avance faz uma pergunta assim: meu filho fez 25 anos em setembro de 2021. É o primeiro IR que ele vai declarar. Vi que ele só pode ser dependente até 24 anos. Posso deduzir despesas com ele até agosto, enquanto ele tinha 24 anos? Complementando, a despesa com plano de saúde fica 9/12 da declaração. Bom, o contribuinte que fez aniversário dentro do ano, ele completou 25 anos, pode sim ser declarado desde que ele seja universitário, né? Se ele não for, ele não vai entrar na declaração como dependente. Aí complementou com uma dúvida aqui. A despesa com plano de saúde fica 9/12 na declaração do pai e 3/12 na declaração do filho. Tá, entendi. É porque, como o contribuinte completou os 25 anos em dezembro de 2021, a pergunta é se a despesa médica vai ficar 9/12 e 3/12 para o filho. Bom, pelo que eu entendi, esse filho também provavelmente está trabalhando, né? Porque se ele vai fazer declaração de imposto de renda e vai declarar despesa, porque ele está trabalhando. Se ele está trabalhando, há até que verificar se compensa ele ser dependente ou não, porque como o rendimento dele, se for tributável, ele entra na declaração do contribuinte. Então, ele adiciona aos rendimentos. Então, é preciso aqui verificar, colocar o dependente, informar as receitas dele, por ele recebida, desde que ele seja estagiário, porque ele completou 25 anos em 2021 e aceita até 24 anos, mas não, como 25 em setembro, ele ainda é dependente. Temos uma outra dúvida. Imóvel que é utilizado durante sobreaviso em hospitais são declarados no livro Caixa? Olha, eu não entendi essa pergunta. Se o Felipe quiser abrir o microfone e esclarecer, imóvel que é utilizado. Tá. Então a pessoa está dentro, está num imóvel e ela é chamada a qualquer momento para uma urgência no hospital. Não, nesse caso aqui não, tá? Não é utilizado isso, não pode utilizar 20% no livro caixa, não. Seguro de responsabilidade é dedutível? Não é dedutível. Uma outra dúvida, uma dúvida que faz do meu xará. Então, devo colocar o pagamento de INSS no livro caixa, mesmo que pago por dentro da cooperativa? Não, não deve colocar. O INSS da cooperativa, vou parar aqui, ele é colocado. Deixa eu mostrar aqui. Eu estou compartilhando aí? Tô. Tá. Aonde que é declarado o INSS da cooperativa? Ele tem um campinho específico aqui dentro da declaração como contribuição previdenciária, tá? Então, ele não é lançado no livro caixa. Agora, caso o contribuinte tenha recebimento só de pessoa física e recolha o INSS por conta própria, aí sim, ele é lançado lá no livro caixa.
Mas nesse caso, não, ele vem para dentro da declaração lá nos rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Uma outra dúvida, posso colocar no livro caixa as despesas com faxineira, diarista, sem carteira assinada, bombeiro e eletricista? Sim, pode, desde que ele tenha prestado esse serviço no consultório, pode sim. Aqui eu recomendo, né, que peça os dados do prestador de serviço, CPF, nome completo, o valor aí e colha a assinatura dele. Sublocação de salas em clínicas de terceiro. O valor total pode ser dedutível em livro caixa? Basta um recibo simples com valor? Sim, pode ser lançado 100% desse valor da sublocação. Ele é o mesmo que um aluguel, né? Só tenho essa característica aí de sublocação. Então, quem paga, informa isso como uma despesa. Já quem recebe tem que incluir isso lá no campo de outros recebimentos, outras receitas. Uma outra dúvida, tenho que lançar as despesas de cooperativas mensalmente? Sim, toda despesa ela deve ser lançada mensalmente. Nas cooperativas, ocorre que muitas delas efetuam vários repasses dentro do mês. Então, não há necessidade de informar diariamente. Pode-se pegar aquele demonstrativo de pagamento mensal ou mesmo o informe de rendimento disponibilizado aí no site da FENCOM, onde aparece naquela coluna outros, né? Na coluna outros está especificado as despesas que a cooperativa, que o contribuinte pagou à cooperativa. Então, pode lançar sempre aí no final do mês. A outra dúvida aqui, posso colocar o montante pago pela cooperativa mensalmente no livro casa ou usa a folha anual com total de rendimentos no local apropriado? O informe, pode utilizar o informe de rendimento, né? Essa coluna outros, lançando sempre aí no final do mês. Como escriturar despesas, congressos, associações médicas, pagas parceladas no cartão de crédito. Escriturar como pagamento apenas de acordo com a nota fiscal ou escriturar cada uma das parcelas em cada mês. O correto, o livro caixa, é lançar a despesa de acordo com que ela sai. Então, se ela foi parcelada, ela deve ser lançada de acordo com as datas de pagamento. O livro caixa pode ser feito em planilha simples no Excel por mês e imprimir as folhas avulsas? Pode sim, não há nenhum problema. Inclusive, dentro desse Carnelião, há até Carnelião Web, há um local lá que você pode fazer a importação dessa informação. A gente está aqui dentro, que vê. Dentro dessa escrituração aqui, se você fez uma planilha de Excel e converter ela para, acho que é o CV aqui, ele importa, sabe? O TXT, ele importa aqui para dentro do Carnelião Web. Então, pode ser. Essa aqui é uma maneira, assim, né, manual, vamos falar, a pessoa pode ter o livro caixa da maneira como ele achar melhor, ou via Carnelião ou alguma ferramenta dela própria. Na declaração pré-preenchida, vem informações sobre operações e bolsa? Não, gente, esse aqui não vem as informações. Essas informações, você vai conseguir essas informações lá na nota de corretagem, né? Então, tem que imprimir todas as notas de corretagem para poder incluir na declaração. Mais dúvidas aqui? Nossa, nós temos bastante dúvidas. Bom, adquirir aparelho para apneia do sono pode ser declarado como gasto em saúde? Não, aparelhos não são despesas de declaração de imposto de renda, não entra como despesa médica, não. Taxa de incêndio pode ser deduzida no livro caixa? Sim, pode. Essa taxa de incêndio, ela foi extinta, né? Aqui nós não temos mais esse pagamento dessa taxa, não.
Agora temos mais dúvidas aqui. Pagamentos de consulta via Pix sem solicitação de recibo e sem CPF para declarar. Como fazer? Pagamentos de consulta via Pix. Bom, aqui não tem jeito, né? Se você teve uma consulta, você precisa do CPF do médico. Então, a única maneira de conseguir o CPF é ligando realmente para o médico e solicitando. Principalmente porque foi um pagamento via Pix, é uma coisa completamente rastreável, né? Então, não há possibilidade de descobrir CPF, não, tá? O CPF é só o contribuinte mesmo que pode fornecer. Uma outra dúvida: posso lançar pagamento a terceirizados sem vínculo empregatício que emite nota fiscal de serviços? Exemplo, enfermeiro, obstetra que prestou serviço de assistência ao trabalho de parto, conjuntamente com o médico, porém contratado pelo médico para prestar assistência a uma determinada paciente. Despesas com mensalidade, pode, tá? Pode sim, não há necessidade de ter vínculo de emprego, você pode ter esses terceirizados, prestadores de serviço, e são despesas lançadas no livro caixa. A outra dúvida é: despesas com mensalidade de manutenção de prontuário eletrônico podem ser lançadas? Sim, podem, são despesas de livro caixa. Propaganda digital como site pode ser lançado? Também podem. Pode ser lançado 100% dessa despesa. Então, toda despesa que guardar um vínculo com a atividade médica, ela pode ser lançada 100%. Investimentos, outra dúvida: investimentos financeiros que foram feitos em um ano e resgatados no mesmo ano, devem ser descritos na declaração de bens e direitos com saldo zero e zero? Não, não tem que ser lançado lá em bens, mas ele tem que ser lançado lá, se ele for, né, rendimentos com tributação exclusiva, lá na declaração como rendimentos de tributação exclusiva. Se for rendimentos isentos e não tributáveis, lá no campo de isentos e não tributáveis. Uma dúvida aqui, mais uma: se sou síndico do edifício e recebo benefício de isenção da taxa, essa despesa é tributável? Não, porque aí você não está pagando, né, a despesa do condomínio, né? Então, ela não vai lançar como despesa tributável porque não pagou. No caso de venda de imóvel para aquisição de outro, sei que não é configurado ganho de capital de um novo imóvel for mais caro que o anterior dentro de 180 dias. A data que é utilizada é a data do registro ou do contrato de compra e venda. É a data que ocorreu o evento, tá? Então, pode ser que a data que ocorreu o evento é a compra e venda, e não o registro no cartório. Sim, é esses 180 dias, então você pode vender um imóvel desde que não tenha usado esse benefício durante os últimos 5 anos. Então, você vendeu com lucro imobiliário, mas logo em seguida, 180 dias, até 180 dias, adquiriu um novo imóvel. Sim, pode utilizar sem pagar o ganho de capital. Como posso verificar na Receita, antes de integrar a declaração do IR, se uma empresa declarou pagamentos do ano à minha pessoa física? Tem como checar? Agora, com essa ferramenta aí do gov.br, sim, tem como entrar no site da Receita, lá no ECAC, e nele terá lá em declaração de rendimentos deixa eu ver aqui como é que ele está exatamente o nome. Se for fazer a declaração pré-preenchida, você já consegue essa informação. Se não, através do site, tem lá valores recebidos de fontes pagadoras. Aí nele você consegue visualizar se essa fonte pagadora fez
transmitiu a informação para a Receita. Outra aqui, é melhor escriturar as taxas administrativas pagas à cooperativa ou utilizar a declaração anual emitida pela cooperativa direto no programa do imposto de renda? Pode se fazer na declaração também, né? Não há nenhum impedimento, não. Então, pode entrar aqui, né, na declaração de imposto de renda, dentro do livro caixa, somar todas as despesas, não só as da cooperativa e outras que tenha, e informar aqui. O que tem que se observar aqui é que o total dessa despesa, ela nunca poderá ser superior ao rendimento do trabalho não assalariado. Então, eu não posso ter uma despesa maior do que o recebido em cooperativo, o recebido como pacientes, né, do trabalho não assalariado aqui, que são os pacientes. Então, tem que se observar isso. O livro caixa, o limite dele é sempre a receita da atividade autônoma. Despesas com empregados não CLT, jardineiro, faxineiro é dedutivo? Pode ser recibo simples? Já tivemos essa pergunta aqui, né? De uma outra forma, pode sim, pode ser, pode ser lançada no livro caixa, né? Lembrando que é uma despesa que tem que estar relacionada com o consultório, né? Não, aqui não pode ser jardineiro e faxineira lá da residencial, né? Tem que ser do consultório. É uma dúvida, forneci recibo para o paciente de procedimento em dezembro com o valor total pago. Porém, só vou receber em parcelas pelo cartão de crédito. Tem problema eu declarar o recebimento em parcelas se o paciente vai declarar em dezembro e eu vou declarar o recebimento a partir de janeiro em parcelas? Bom, aqui, né, fica a seguinte situação. Se você forneceu para o seu paciente um recibo cheio, ele vai lançar no mês, né, aqui o exemplo vai ser no mês de dezembro, ele vai lançar na declaração aqui em 2000 e nessa declaração que vai entregar aqui em 2022. E o seu valor vai estar menor. Isso aqui pode dar uma malha fina? Pode, né? Porque a verdade, a despesa, ela deve ser lançada de acordo com o que ela é paga. Então, o paciente, ele também deveria lançar essa despesa de acordo com o que ele vai pagando. Então, esse recibo, ele ficaria melhor para o paciente, informando dezembro o valor tal, janeiro, discriminando mês a mês os valores que serão recebidos. Mais uma dúvida: cursos médicos, as mensalidades são declaradas no livro caixa ou na declaração? Bom, se for congresso, simpósio, esses cursos mais curtos, eles são despesas de livro caixa, tá? Mas se for contínuo, né, uma especialização, uma pós-graduação, aí são despesas na declaração de imposto de renda, e aí limitada, né, que ela tem um limite, um valor máximo aí no ano, que é R$ 3.500, um pouco mais do que isso. Boa noite. Para deixar mais claro, existe um valor de pouco mais de R$ 2.000. Essa daqui, eu vou pular essa dúvida aqui e depois eu vou ler a pergunta anterior, porque eu já sei que é um complemento de uma pergunta feita anteriormente. Aí temos uma outra pergunta. Comprei um equipamento médico no valor de 6 mil. Como essa despesa não é dedutível, posso lançar essa despesa, pagamento na declaração do imposto de renda? Olha, aqui eu recomendo, como é o equipamento médico, o local adequado para se lançar em bens e direitos, né? Então, deve-se lançar ela aqui em bens e direitos. Então, não é uma despesa, ele é um investimento. Acho que veio de novo a mesma pergunta. Se sou síndico do edifício e recebo o benefício da isenção da taxa,
mas a despesa é tributável, nós já tivemos essa pergunta, né? No caso, aí ele faz uma outra pergunta, no caso de venda de imóvel para aquisição de outro, já falamos disso, eu acho que só repetiu aqui. É o prazo lá de 180 dias, né, para aquisição de um novo imóvel. Anuidades do CRM, da Associação Médica, são despesas? Sim, são despesas dedutíveis no livro caixa. Propaganda eletrônica, despesa dedutível. Propaganda eletrônica paga em um dia e a nota fiscal gerada em outro dia. Escriturar em qual data? É a data do pagamento. Sempre a data do pagamento, tá? Então, elas são despesas no momento em que elas acontece o desembolso financeiro. Então, lançar sempre no dia do pagamento. Bom, deixa eu ler uma dúvida aqui, que ela está complementando uma anterior, que é do dependente lá de 25 anos. Deixa eu ver aqui. Aqui. O filho de 25 anos, que completou 25 anos em setembro, e aí complementou que existe um valor de pouco mais de R$ 2.000 por ano. Se o dependente fez 25, pode se descontar. Não, na verdade, esse dependente ele vai ser lançado integralmente, tá? Vai lançar ele integralmente na declaração aqui, desde que ele se enquadre nessa característica que é. Vou abrir aqui um novo. Ele precisa, se ele tem 24, ele tem que estar estudando em nível superior ou escola técnica. Mesmo ele tendo completado os 25 anos em 2021, mas ele tinha 24. Então, você vai lançar integralmente o valor aqui. Até mesmo para um filho que nasceu no dia 31 de dezembro. Quando lança ele não é proporcional na declaração, tá? Ele é integral. Temos mais dúvidas aqui. Nossa, essa dúvida aqui, olha, ela até me pegou. Bom, vocês estão criativos nas despesas, hein? Nossa, olha aqui. Médicos que trabalham fazendo relatórios de casa podem lançar as despesas residenciais 20% no livro caixa? Olha, gente, eu entendo que não, tá? Esse relatório aqui, porque o que se diz das despesas que podem ser lançadas? 20%, né? De toda a residência. É quando você tem o alvará de localização ali. Algumas eu entendo que sim, né? Dentro, se esse relatório, principalmente é um relatório digital, então uma despesa de internet, entendo que ela possa ser registrada aí os 20% dela, porque ela é fundamental. Uma despesa de energia, né? Os 20%. Então, nesse aspecto aí, né? Poderia, né? Mas eu não sei se é tão grande, né, esse trabalho aí dos relatórios de casa, né? Tem que se ponderar essa situação aqui. Mais uma dúvida, abri o consultório no ano passado e fiquei no negativo no livro caixa. Não devo declarar livro caixa, mas as consultas particulares que dei recibo não pagaria imposto, visto que meu livro caixa impede que eu pague imposto, já que os gastos no ano foram maiores que o recebimento. Bom, o livro caixa, o limite é a receita. Se gastou mais do que recebeu, o que vai ocorrer é o gasto superior dentro do ano. Se você gastou mais dentro do ano, gastou em janeiro mais, o excesso vai para fevereiro até o mês de dezembro. Se em dezembro a sua despesa do livro caixa é superior à sua receita, ela se perde, tá? Então você não vai aproveitá-la. Você tem que fazer esse lançamento até o limite da receita. E provavelmente aqui você nem vai pagar imposto, né? Porque
a despesa do livre caixa foi superior à receita. Como lanço dividendos recebidos da Bolsa dos Estados Unidos e como lanço o imposto. Olha, esse aqui eu não vou respondê-lo agora, porque esse precisa de um estudo mais detalhado, tá? A dúvida aqui é como lanço dividendos recebido da Bolsa dos Estados Unidos. É bolsa de estudos, né? Não, não é, né? Bolsa lanço dividendos. Eu precisaria ter uma conversa maior sobre entender essa dúvida aqui. Então, o João, depois, se ele quiser, a gente pode conversar mais no particular. Recebi uma nota fiscal de um serviço no valor cheio e pago mensalmente no cartão. Ah, não, essa daqui já é uma dúvida que veio anteriormente, né? Recebi uma nota fiscal de um serviço no valor cheio e pago mensalmente no cartão de crédito as 12 parcelas. Não foram pagas as parcelas pagas em 2021. Colocar no livro caixa os pagamentos mensais ou colocar o valor cheio com a data da nota fiscal? Colocar a partir do momento que começar a pagar, né? Então, estou entendendo que vai começar o pagamento aqui em 2022. Então, essas despesas não entram no ano de 21, embora a nota fiscal esteja com data de 21. Parece que aqui são repetidas. Aqui já foi. Bom, gente, não sei se tem mais alguém aí com dúvida que talvez queira abrir o microfone para perguntar ou queira aí colocar no chat. Pode colocar, inclusive, aí o contato, tá? Para esclarecer, se não ficou bem esclarecido, né? Ou alguém quer perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade aí. Ah, tá. Eu vou parar aqui. Adriana, Peraí. posso falar? Pode sim. Então, João, boa noite para você. Tudo bom, né? Tudo bem. Primeiramente, parabéns aí pela explanação, foi ótimo, viu? Ah, muito obrigada. Tá. Agora, a dúvida, a última que eu tenho aqui, eu já te incomodei muito aí, é o seguinte: se eu for lá no site que você explicou aí, da Receita, verificar quais as empresas que informaram pagamentos realizados a mim durante o ano passado, Aham. eu não vou ter surpresa se eu for lá hoje, não tem empresa tal. Amanhã, porque já se encerrou o prazo dessas informações para a Receita? Olha, o prazo para as empresas, né, para os CNPJs informarem a Receita terminou no dia 28 de fevereiro. Não. Mas, embora tenha terminado, a empresa pode fazer uma entrega em atraso. Né? Então, pode acontecer dela, no determinado momento, ela esqueceu de declarar o valor seu e incluir ele posteriormente. Então, isso pode ocorrer sim. O que eu recomendo é que vá acompanhando o processamento da declaração. Né? Então, acompanhou o processamento, provavelmente você não vai ter nenhuma surpresa, não. Mas, assim, a gente não pode garantir que, muito depois de um período de sua declaração processada, alguma empresa vá lá e informe algum valor pago, né, para o contribuinte. Esse valor que você fala para eu acompanhando o processamento, é No mesmo após processamento. eu entregar? Oi? Mesmo após eu entregar? Após você entregar, você acompanha o processamento, né, Perfeito. da Ah, declaração. Processou, o que a gente entende está ok, mas isso não garante que nenhuma outra empresa vai fazer uma declaração retificadora, né, que é chamada DIRF, faça uma declaração retificadora e inclua informação do contribuinte. Aí isso pode ocorrer, sim. perfeito. Muito obrigado, viu, pela Ah, atenção. por nada. Tem mais uma dúvida aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ajeitar meus papéis aqui, que tem um tanto aqui, gente. Deixa eu ver. Cadê Mário?
Nossa, tá difícil de rodar aqui. Ver Mário. Não estou vendo Mário aqui. Romário. Essa dúvida foi alguém que pagou, né? Ah, não, esse aqui recebeu. Então, esse aqui é um médico, recebeu um valor de Pix e não tem o CPF do paciente. É isso, Romário, a sua dúvida? Se puder abrir o microfone. Olha, eu vou responder como se fosse o médico recebendo um Pix e ele não Adriana, ele tem. falou que é isso mesmo. Ele falou que é isso mesmo. Ah, ok. Tá. Então, a dúvida do Romário é essa: ele recebeu um valor, mas ele não pegou o número do CPF do paciente. Então, qual a maneira que ele vai ter que declarar isso aí? Ele vai lá naqueles recebimentos recebidos de pessoa física e informa na coluna outros. É, se ele vai informar em outros para não sonegar esse valor recebido, mas ele não vai declarar o CPF porque ele não sabe. Se, porventura, esse paciente, em um dado momento, procurar, porque ele declarou essa informação lá na declaração dele, aí a pessoa faz a retificação, identifica o CPF, retira dessa coluna de outros e transmite a declaração novamente. Tá? Então, não vai dar imposto a pagar, né? Vai ficar do mesmo jeito. Você só trocou de local, você informou agora com CPF. Eu acho que tem mais dúvida aqui. Ah, não, mas é a mesma. Ah, tá. E aqui a mesma pergunta, já se encerrou o prazo para as empresas informarem a receita? Sim, mas nada impede que as empresas façam uma declaração retificadora, né, mudando os valores. Adriane, aqui só te passar duas que chegaram aqui agora. Paguei as DIFs do IR gerados mensalmente, agora tenho novas despesas para deduzir após essa excelente aula. Esses impostos pagos são restituídos no programa do Imposto de Renda Pessoa Física? Olha, a dúvida aqui, então, a pessoa fez o carnê-leão, né, o web, recolheu o DARF mensalmente e pagou a maior porque ela deixou de incluir algumas despesas. Agora, na hora que for fazer a declaração de imposto de renda, é que esse ajuste vai ocorrer. Então, se vai diminuir, né, o valor aí ou a recolher ou vai aumentar o valor a restituir. Então, não precisa se fazer nada, basta incluir as informações na declaração de imposto de renda, o próprio programa vai calcular o imposto e ele vai considerar esse valor recolhido a maior e deduzir no valor devido. Tá? Então, não precisa se fazer nada. Outra, fiz o carnê Leão Web. Na minha declaração pré-preenchida, esses dados do carnê Leão Web foram transportados automaticamente. Mesmo assim, há necessidade de se clicar no quadrilátero Importar dados do carnê Leão, existente embaixo à direita na tela? Não há necessidade. Nós temos duas maneiras de importar as informações aqui para imposto de renda, né? Você faz a declaração pré-preenchida. Para aqueles que não fizeram a declaração pré-preenchida, clique aqui, né, em importar dados do Carnê-Leão, que os dados são preenchidos automaticamente. Mas então, fez a declaração pré-preenchida, acabou, não precisa fazer mais nada, porque o Carnê-Leão Web virá transportado para a declaração. Boa noite. Boa Obrigado noite. pela excelente aula também. Eu gostaria de saber se eu faço o carnê-leão, né, declarando mensalmente, se eu preciso me preocupar com aquela declaração anual, né, que vem de valores recebidos, né, ou se eu posso deixar aquele papel de lado, né, já que são os mesmos dados, tem alguma coisa ali que não vai estar no carnê-leão, como que eu faço? Não, você está me falando dos valores recebidos da cooperativa? Assim, porque os valores no caso de convênios, né?
Então, esses valores, eles vêm anualmente, né? A soma dos valores recebidos durante o ano, né? De convênios que a cooperativa fornece. Aí, se eu já tiver declarado mensalmente, aí vai ficar como se fosse uma dupla entrada, né? Os valores recebidos que você está me falando ou das despesas? Porque, olha, se você recebeu de convênio, declarou lá no Carnê Leão Web, né, só para preencher o valor recebido de pessoa jurídica. Mesmo tendo feito lá no Carnê Leão Web, você precisa de informar esse valor aqui dentro do valores recebidos de pessoa jurídica, porque ele não vem importado automaticamente. Então, quem fez a declaração, quem fez Carnê Leão Web, incluiu dentro das as receitas recebidas de particular, receitas recebidas de convênio, de cooperativa, mesmo assim, ele precisa colocar, incluir na sua declaração os rendimentos recebidos das fontes pagadoras, senão vai dar inconsistência. Para o livro caixa, só vem importado aqui, quando a gente faz a importação, os rendimentos do trabalho assalariado de CPF, tá? Então, aqui dentro é só CPF. Então, embora tenha feito essa informação lá no Carnê Leão, é preciso incluir esse dado aqui em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Ah, ok. Essa era a minha dúvida principal. Obrigado. Ah, então dá certo. Adriane, o doutor Magnus está perguntando: recebimento de pacientes particulares em máquina de cartão da clínica, mesmo sendo valor menor, tem que declarar? Olha, essa é uma dúvida, né? O pessoal sempre pergunta: meu paciente não pediu recibo, declara ou não declara? Cartão de crédito e as instituições financeiras, elas enviam para a Receita uma declaração, né? Uma DIMOB, que é uma declaração de informações financeiras. Então, quem movimentou acima de R$ 2.000 no mês, CPF, essa informação é transmitida para a Receita Federal. Então, se esse valor for superior, né, você pode correr o risco aí de não declarar e ser chamado pela Receita, né? Então, a recomendação é que faça, sim, a informação. Desculpa, foi a Helene que fez essa pergunta. O Magnus só agradeceu pelo esclarecimento. E tá. o João Awad está com a mão levantada. Pode falar, João. Muito obrigado. Adriana, você fez uma exposição, uma hora aí, falando o seguinte, que, por exemplo, as despesas de cooperativa, como taxa de administração e mais os impostos, eu posso jogar lá no Carnê Leão, no mês a mês. Como há vários descontos, eu posso considerar o valor total daquele mês, por exemplo, na data do último dia do mês. Correto. Mas depois você mostrou que eu posso também ir lá direto em rendimentos tributáveis e jogar direto eu não sei se eu entendi isso, e jogar direto naquele quadro das despesas em outro direto, sem passar pelo Carnê Leão, as despesas ali? Olha, se você estiver escriturando tudo no Carnê Leão Web, então faça também as despesas da cooperativa dentro do Carnê Leão Web para transportar para o imposto de renda. Mas digamos que, numa determinada situação, o médico só tem a despesa de cooperativa, a única despesa que ele tem é de cooperativa. Então, ele pode preencher ali dentro sem fazer o Carnê Leão Web, preencher diretamente na declaração do IR. Pode ser feito também. Tá ótimo. Tá? Valeu muito. Obrigado, Agora, viu? uma coisa assim, que eu não falei, né? O Carnê Leão Web, né, gente, eu acho que ele trouxe muitos benefícios, né? Mas eu entendo que ele é uma ferramenta que a Receita, mais uma ferramenta, porque ela tem diversas, né, de fiscalizar o contribuinte. Então, para aqueles contribuintes que têm recebimento de pessoa física, eu acho que vai ser uma próxima etapa de fiscalização da Receita. Então, o contribuinte que tem muito paciente particular,
não tem recebimento de fonte pagadora CNPJ, não recolhe o INSS. Ele é um contribuinte obrigatório do INSS. Então, eu acredito que futuramente a Receita ela vai notificar aquele contribuinte que não vem fazendo recolhimento de INSS, embora possua base para isso. Então, fiquem atentos que, apesar de ser muito bom, né, o programa ele é autoexplicativo, você entra, consegue visualizar tudo que tem ali, bem fácil, né, de manuseá-lo, mas eu acredito que é uma ferramenta, sim, que a Receita está disponibilizando e ela, futuramente, ela vai ser um modo fiscalizador. Gente, mais alguma dúvida? Mariana? Não, por aqui não, Dri, aqui tá, encerrou. Gente, então espero que eu tenha esclarecido as dúvidas, tá? Espero que tenha contribuído também, né, para que vocês paguem menos imposto e paguem assim menos, mas de uma forma legal, né? Que é tudo que a gente falou aqui hoje é um planejamento, mas completamente de forma legal. Então, vamos todos, né, fazer a declaração o quanto antes e muito obrigado pela presença de todos, tá? Doutora Kátia, quer falar alguma coisa, dar um encerramento? Eu vou passar aqui a palavra para a doutora Kátia, tá, gente? Uma boa noite para todos. Boa noite. Obrigada mais uma vez pela presença de todos. Eu acho que foi uma noite bem rica e, com certeza, Adriana, você vai nos ajudar como sempre, né? Nós devemos fazer a declaração com mais clareza e obtendo mais, né, benefícios, né? Muito obrigada a todos e contamos com vocês em outras oportunidades. Boa noite a todos. Boa noite.